Hi, how are you? Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Na aula de hoje, nós vamos dar sequência nos nossos estudos e, para isso, nós vamos falar um pouquinho do simple present nas formas negative and interrogative. Então, que estão presentes lá na page 28. Caso vocês queiram pegar lá na página 28 para acompanharem comigo, nós vamos falar um pouquinho das formas negativas e interrogativas do presente simples, porque, na verdade, a forma afirmativa nós já havíamos trabalhado anteriormente, certo? Para iniciarmos a nossa aula, eu coloquei aqui algumas explicações à parte, tá, do conteúdo que tem ali. Então, se vocês acharem interessante fazer algumas anotações no caderno de vocês, ou até mesmo ali no cantinho do material de vocês, vocês podem colocar ali, tá? Então, eu não vou iniciar necessariamente na página 28, mas o conteúdo corresponde ao conteúdo da page 28, certo? Então, esta tela que está aparecendo para vocês corresponde a algumas informações que eu, inclusive, já havia passado na aula em que nós tínhamos trabalhado a forma afirmativa, tá? Então, o simple present, ele é utilizado para retratar, para falar de ações habituais no presente, né? Então, situações que acontecem com frequência ou que geralmente acontecem no presente aí do nosso dia a dia. Tá? E como que nós temos, então, nas frases afirmativas, a estrutura desse simple present? Nós sempre temos o sujeito, o verbo da sentença, mais o complemento, tá? E aí, eu havia colocado para vocês algumas informações pertinentes com relação ao uso dos verbos, tá? Então, quais são essas informações? Quando nós temos I, you, we e they, os verbos eles não sofrem alteração nenhuma. Então, nós tiramos eles do infinitivo, eu tiro o to, o to, né, to, que geralmente precede o verbo, e eu utilizo o verbo normalmente. Olha ali os dois exemplos que eu havia trabalhado com vocês. I work every day. We play soccer on weekends. Então, eu trabalho todos os dias. Nós jogamos futebol nos finais de semana. Então, como vocês puderam perceber, são situações que acontecem no meu dia a dia, na minha rotina, ao longo da minha semana, enfim. São situações que acontecem. Eu trabalho todo dia, nós jogamos futebol aos finais de semana, certo? Então, os verbos ali, eles não sofreram alteração nenhuma na sua grafia por causa do sujeito que nós temos, tá? Não é terceira pessoa do singular. Nós temos ali a primeira pessoa do singular e a primeira pessoa do plural, certo? Então, quando são estes sujeitos, o nosso verbo não muda, não sofre alteração. Porém, eu havia trabalhado isso aqui também com vocês. As regrinhas para a terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular, como vocês bem sabem, he, she, it. Então, quando nós temos o he, she e o it, o que nós temos que analisar nas nossas frases? O verbo. Como esse verbo termina? É a forma como o verbo termina que vai indicar como que vai se proceder ali na terceira pessoa do singular. Por exemplo, regra 1. Quando eu tenho um y depois de vogal, então se o meu verbo termina em y e antes do y tinha uma vogal, se o meu verbo terminava em e, ou então se o meu verbo terminava em alguma consoante, como por exemplo, k, t, por exemplo, nós fazemos o quê? Nós colocamos o S no final. Olha lá o verbo play, plays. Live, lives. Digamos que fosse o verbo work, works. Certo? Então, toda vez que o verbo terminar em Y e antes for uma vogal, terminar em E e terminar em consoante, nós colocamos S.
Segunda regrinha, pessoal. Quando o verbo termina nestas sequências de letras, então sempre que termina dessa forma, S, SS, SH, CH, X, Z e O. Terminou dessa forma, nós colocamos ES no final do verbo. Olha lá, watch, watches, go, goes, certo? Então, o verbo assistir, o verbo ir, são exemplos de verbos que terminam dessa forma, conforme foi expresso aqui nessa regrinha. Então, a gente sempre coloca o E e o S no final, ok? A terceira regrinha é o Y depois de consoante. Então, quando o Y termina depois de uma quando o verbo termina com Y e antes dele eu tinha uma consoante, nós tiramos o Y e colocamos IES, certo? Por exemplo, o verbo cry. Então, era Y e antes o R, uma consoante. O verbo fica cries. O verbo try era Y e antes uma consoante. Ele fica tries, certo? Então, essa regrinha ela difere da primeira lá do Y depois de vogal. Y depois de vogal, S no final. Até uma rima. Y depois de consoante, tiro o Y, acrescento IES. Ok? Próximo então, pessoal. Agora sim, nós vamos falar das frases interrogativas. Agora que nós já lembramos da estrutura das afirmativas, agora que nós lembramos como que nós fazemos com relação aos verbos que são indicados em cada frase, na terceira pessoa, que tipo de terminação esse verbo vai ter, nós vamos partir para as frases interrogativas, que também é muito simples, tá? Quando nós falamos das interrogativas no Simple Present, primeira questão que nós temos que nos preocuparmos é com os verbos auxiliares. Então, nós usamos dois verbos auxiliares, do e does. Nós usamos o verbo do quando nós temos estes sujeitos que estão aparecendo aí no number 1 para vocês. I, you, we, they. Então, nós usamos o do. E nós usamos o does quando nós temos he, she ou it, certo? Então, nós usamos estes dois verbos auxiliares. E qual é a estrutura da nossa frase, então, na interrogativa? Do ou does, mais o sujeito. Ali eu acabei colocando o complemento, mas antes do complemento, o verbo principal da frase, o complemento e o ponto de interrogação no final, certo? Então, vamos ver ali os exemplos que eu coloquei para vocês. Do you work every day? Does she study here? Então, olha o que a gente tem. Do you work every day? Então, nós acrescentamos o do antes do you, que é o sujeito. E a frase fica normal. Do you work every day? Ponto de interrogação. Você trabalha todos os dias? Mas se vocês observarem ali, na segunda frase, na terceira pessoa, no she, nós temos uma mudançazinha no verbo. Por quê? Na frase afirmativa, vocês se lembram que na terceira pessoa, no caso she, nós colocávamos o IES no final desse verbo, por ele ser Y depois de consoante? Na afirmativa fica she studies, certo? Só que na interrogativa, nós acrescentamos esse verbo does como verbo auxiliar, antes do sujeito. Quando nós usamos o does, o verbo que estava com S, ES ou IES volta para a forma que ele tinha antes de pôr o SS ou IES, certo? Em outras palavras, o does, ele já termina em ES. Então, o verbo principal da frase não precisa ter, ok? Por isso que nós ficamos ali com o verbo dessa forma. Até coloquei ele em itálico para mostrar que ele não vem com o IES no final, ok? E agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho, então, da negativa. A negativa, ela segue basicamente
o mesmo sentido que a gente viu ali da frase interrogativa, porque nós temos que usar o verbo auxiliar. E como nós vimos, o verbo auxiliar para I, you, we e they é do. Como nós estamos falando de negativa, nós vamos colocar o do mais a partícula negativa que é o not. Ou então, fazemos a forma contraída, don't. Então é opcional, você escolhe ou a forma contraída ou a forma com o not na frente, certo? E para he, she, it, nós usamos o does. Então, neste caso, does not, doesn't. Também é opcional, does not ou doesn't, certo? Lembrando que eles não têm tradução, tá? Eles apenas colocam o verbo que vem na frente, o verbo principal, na negativa, certo? Então, olha a estrutura que nós temos ali. Sujeito, o do ou does na negativa, mais o verbo, ali faltou o verbo de novo, tá? Mais o complemento. Então, a gente usa o sujeito, o auxiliar, o verbo principal e o complemento da frase. Olha os exemplos que eu coloquei para vocês ali. I don't work every day. Então, o sujeito, o auxiliar, o verbo e o complemento. Então, eu não trabalho todo dia. I don't work every day. Certo? Olha na terceira pessoa. She doesn't study here. Então, lembrando novamente, olha o does ali na forma negativa. O verbo não precisa vir com S, ES ou IES no final, porque o does já tem, certo? Então, ela não estuda aqui. She doesn't study here. Sujeito, auxiliar, verbo principal e complemento. Ok, pessoal? É bem simples, é bem tranquilo, vocês precisam apenas lembrar essa regrinha da interrogativa e da negativa na terceira pessoa e as formas dos verbos na terceira pessoa do singular, se ele recebe S, ES ou IES, ok? Então, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu fiz o conjunto das frases afirmativa, interrogativa e negativa para nós compararmos, então, na terceira pessoa do singular e nas outras pessoas, ok? Olha ali no primeiro caso. They live in England. Eles moram na Inglaterra. Então, para they, o verbo live fica normal, a gente não acrescenta nada nele, tá? Na interrogativa, colocamos o auxiliar do antes do sujeito. Do they live in England? E o ponto de interrogação no final. Eles moram na Inglaterra? E na frase negativa, nós colocamos o auxiliar depois do sujeito. They don't live in England. Eles não moram na Inglaterra. Certo? E a próxima, nós temos ali na terceira pessoa agora. He studies English. Então, o verbo study, na terceira pessoa, a gente tira o Y e coloca IES no final. Ele estuda inglês. Aí eu vou fazer uma pergunta. Para he, nós usamos o does. Does he study? Porque o does já tem ES no final. Does he study English? Ele estuda inglês? E na negativa, he doesn't study English. Ele não estuda inglês. Novamente, usei o doesn't na negativa, o verbo study fica normal. Ele volta para a forma que ele tinha antes, ok? Apenas para reforçar o que nós acabamos de ver ali atrás, pessoal. Dando sequência, agora sim eu gostaria que vocês pegassem comigo lá na page 28, lá na página 28, tá? Na page 28 nós temos o exercício 1, as formas A e B ali, que correspondem ao que a gente estudou na aula de hoje, tá? Nós temos que analisar aquelas duas frases que temos ali como exemplo para respondermos as questões abaixo. Christina doesn't have problems with math. Because I don't limit my practice to a specific branch of medicine, I am also called a general practitioner. Então, Christina doesn't have problems with math.
A Cristina não tem problemas com matemática. Então, olha lá, Cristina é ela. Eu uso o doesn't na negativa e o verbo have normal ali, tá? Because I don't limit my practice. Então, porque eu não limito a minha prática. Então, eu uso don't. E o verbo também fica normal ali, certo? Na sentença está perguntando assim. In the simple present, we use to form negative sentences. Então, no presente simples, o que nós usamos para formar as sentenças negativas? Do not, followed by the bare infinitive of the main verb. O do not seguido. Este bare infinitive que apareceu aí significa o verbo no infinitivo, sem o to. Tá? O do not seguido do verbo principal no infinitivo. O does not after singular nouns or the subject pronouns he, she and it. Então, o does not depois de substantivos singulares ou os sujeitos ele e ela, he, she, it. Ou o do not after singular nouns or subject pronouns he, she and it. O do not depois dos sujeitos, dos substantivos singulares ou os pronomes pessoais he, she, it. Aqui, na verdade, nós temos duas respostas, né? A número 1, na negativa nós usamos o do not, seguido do verbo principal no infinitivo, do not, e o does not depois dos substantivos singulares ou dos sujeitos he, she, it. Então, para he, she, it, nós usamos does. Nós não usamos o do que está aparecendo ali na número 3. Nós usamos o does. Então, por isso, estão corretas a number 1 e a number 2. Então, podem assinalar ali, pessoal. E agora, analisando as duas frases que a gente tem ali em cima, né? Na verdade, está perguntando da primeira. Ó, the first sentence presents. O que a primeira frase lá em cima apresenta? The contraction don't, do plus not, a forma abreviada don't, de do not. The contraction doesn't, does not, a contração doesn't, de does mais not, ou a contraction doesn't plus the bare infinitive of the main verb. A contração doesn't mais o verbo principal no infinitivo. Aqui também, novamente, eles colocaram duas alternativas corretas só para confundir. Ó, a primeira frase, doesn't have, não tem nada a ver com a número 1, a contração don't, porque não foi don't usado, foi doesn't. A número 2, doesn't é a contração de does not, então ela está correta. E a número 3 também está correta. Ó, o doesn't foi utilizado e o verbo principal, que é o verbo have, foi utilizado no infinitivo sem o to. Então, automaticamente, ela também está correta. Certo, pessoal? Então, assinalem aí a number 2 e a number 3. Ok? Bem, pessoal, então é isso. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês façam todos os exercícios que forem propostos e nós nos vemos na próxima aula. Bye, bye!